2023 está acabando e foi muito legal dividir esse tempo, esse espaço da TV Inova SC com vocês. Durante esse ano, você encontrou aqui conteúdo de qualidade sobre diversos temas relacionados ao universo de negócios, como gestão, inovação e tendências de mercado. A gente está aqui diariamente produzindo conteúdos que vão potencializar o empreendedorismo feminino, tanto de empreendedoras que estão abrindo a sua empresa, quanto para aquelas que já estão no mercado. Nós selecionamos os melhores momentos de 2023. Uma retrospectiva de tudo que rolou por aqui. Essas conversas vão servir de ferramenta para você ver o seu negócio se transformar nas suas mãos. Fica com a gente. É hora de conhecimento e inspiração. O aumento da participação feminina foi de 60% nesse setor. E, de certa forma, o Sebrae Delas colabora com esse avanço, abrindo caminho para que as mulheres ocupem cada vez mais espaços. Inclusive, tem uma trilha de conteúdos específica para isso, chama Empreendedora Tech. A gente ainda tem muito a avançar e é por isso que a gente vai usar esse espaço também para discutir o tema. Porque falar de tecnologia é falar de um campo que influencia diretamente a vida cotidiana e a sociedade como um todo. E ter a participação das mulheres com certeza enriquece todo esse processo. A gente vai receber aqui no estúdio hoje a Yara Sobrinho Lemen, CEO e fundadora da Floway. A Floway usa a tecnologia para olhar para o bem-estar dos colaboradores e para a saúde das empresas e a gente quer saber de tudo isso. Muito bem-vinda, Yara, aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu quero saber tudo da Floway, mas antes eu quero saber um pouquinho da história da Yara, porque uma mulher, quando está na tecnologia, tem muita história para contar. Me conta a tua história. Vamos para onde tudo começou, né? Isso. Eu sou formada em psicologia e eu comecei na tecnologia no meu primeiro estágio. Por coincidência, entrei num estágio numa empresa de tecnologia e gostei muito do que eu vi lá. E aí, desde então, fiz minha carreira sempre em empresa de tecnologia, trabalhava na parte de RH, de gestão de pessoas, comecei a desenvolver cultura, desenvolver liderança. E a tecnologia ela tem uma coisa de teste, de mudar muito rápido, de fazer tudo muito diferente. E eu sempre gostei disso. Acho que eu sempre fiz isso na minha vida, assim, enquanto criança, adolescente. E aí encontrei isso no meio tech, que, como você mesma disse, é majoritariamente formado por homens, então tem todo esse desafio. Mas comecei a andar muito bem lá dentro, conversar muito bem, alcançar posições estratégicas dentro das empresas. Depois entrei numa multinacional de tecnologia também, para a área da saúde, até que eu decidi abrir minha própria empresa. E aí segui nesse ramo de tecnologia, que era o que eu já conhecia, que é o que eu tenho mais intimidade. E que empreender é mudar. Na tecnologia é mudar mais ainda. Então, foi um pouco essa a trajetória, assim, de ir passando por metodologias ágeis, o que mais que o mundo da tecnologia fala, o que tem de inovação, o que está acontecendo, como é que a gente sai desse tradicional, mesmo sendo algumas coisas repetidas, né? Mas o que é essa vanguarda, né, que se diz da tecnologia e como é que a gente faz tudo isso acontecer, principalmente com o público mais jovem, né, que é o que mais é atraído pela tecnologia. Então, é um pouco de tudo isso, assim. E aí você foi abrir a sua própria empresa, empreender. E pelo que eu entendi, que eu quero agora entender bem certinho o que é a Floway, mas pelo que eu entendi, você conseguiu unir a psicologia, que é a tua base de formação, com a tecnologia. Exatamente. Como é que foi isso? A gente começou com uma empresa que era inicialmente uma consultoria em felicidade no trabalho. Uma das coisas que eu sempre quis trabalhar e que eu sempre tentei desenvolver dentro das empresas era um lugar bom para as pessoas estarem, que elas estivessem lá felizes, gostando do que elas estavam fazendo. E a gente fala que performance também é felicidade. Porque quando você faz alguma coisa bem, quando você é bom naquilo, você se sente feliz. Então, felicidade não precisa excluir performance, mas tem que incluir. Tem que estar tudo dentro do mesmo pacote. E aí, com o desenvolvimento da empresa, a gente percebeu que uma das dores das empresas é não saber como é que está. Como é que está a felicidade? Como é que está o bem-estar? Como é que está a saúde? E aí a gente desenvolveu essa metodologia, pegou a metodologia internacional e desenvolveu a plataforma para medir. Medir felicidade, medir engajamento, medir segurança psicológica, que se tem falado muito hoje em dia, principalmente na inovação. E a partir disso a gente desenvolveu o treinamento para a liderança e o mapeamento, que a gente começou como um diagnóstico e a gente percebeu que diagnóstico parece que você está buscando o que está de errado. E, na verdade, não é isso. A gente quer saber como é que as coisas estão. Então, é um mapeamento para entender como é que estão os colaboradores, como é que está cada uma das áreas, o que pode desenvolver em cada uma das áreas, o que já está dando certo, porque é importante eu saber o que está dando certo para eu conseguir continuar. E aí, a gente virou uma RH Tech.
Então, hoje Eu ia perguntar, é quase como se fosse aquela antiga pesquisa de clima? Só que usando uma plataforma e usando a tecnologia. E usando uma metodologia que é científica, que é validada internacionalmente e reconhecida no Brasil, que chama FIB, que é Felicidade Interna Bruta, e Segurança Psicológica. Então, a gente usa as metodologias específicas, a gente consegue ver o quanto a empresa propicia felicidade para o colaborador, e a gente vai olhar engajamento, porque não adianta só o ambiente propiciar se a pessoa não se engaja, né? Tem uma parte da felicidade que é da pessoa também. Então, como é que ela está engajada com isso? Como é que está a saúde mental? E aí a gente fala de bem-estar, porque eu junto felicidade, engajamento e saúde mental. E aí eu consigo falar, opa, como é que está o bem-estar aqui dentro? E às vezes a gente já até mediu empresas que a gente vê que a felicidade até está boa, o engajamento está ótimo, mas a saúde mental não. O empreendedorismo feminino é um movimento que coloca a mulher como protagonista das ações de idealização, planejamento e execução de atividades empresariais. Empreender como mulher pode significar abrir a própria empresa ou então assumir cargos de liderança e destaque no mundo corporativo. E a gente recebe uma dessas mulheres que transita por vários cenários e tem muito a compartilhar com a gente. Vanessa Rouvier, empresária e referência em empreendedorismo feminino, além de ser uma peça fundamental em conectar pessoas, marcas e recursos. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Mari. Um prazer estar aqui contigo. A gente sempre fala aqui na TV Nova, no Sebrae Delas, né, que conectar pessoas e compartilhar histórias nos traz força. Então, antes de começar a falar um pouquinho de empreendedorismo feminino, eu queria saber como a Vanessa entrou para o mundo dos negócios. Bom, empreender era um caminho comum na minha casa. Meu pai empreende, sempre empreendeu. Apesar de não ter sido para ele um caminho comum, porque ele vem de uma família super humilde, onde ele foi o primeiro de 6 filhos a fazer faculdade, mas ele foi inteligente ao longo da vida dele de ir aproveitando as oportunidades. Então, eu vi isso acontecer, né, na minha casa e sempre tive uma família que nos incentivou a ir atrás dos nossos sonhos. E eu tinha muito essa vontade de transformar o mundo de alguma forma. Aquariana que sou, sempre vi lá na frente que, né, tinha essa possibilidade de ser diferente, de fazer diferente. O empreendedorismo, ele nos possibilita isso, né? Trazer as nossas ideias e entender o que o mundo precisa de diferente, solucionar problemas. Então, eu sempre tive essa sementinha dentro de mim. E como é que é hoje a tua vida, né? Eu falei ali que é uma empresária, conecta pessoas, marcas, recursos. Conta um pouquinho pra gente. Você tem uma empresa, Sim. que é a Lei Scarpan. Hoje eu tenho a Lei Scarpan, que é o meu 12º negócio, né? Eu empreendo desde muito cedo, com 16 anos eu comecei. E foram várias empresas, em vários setores, em várias áreas. Então, eu acumulei muito aprendizado, né? Eu costumo dizer que eu fracassei muitas vezes e... em algum momento da minha vida eu consegui fazer as pazes com o meu fracasso e isso realmente me impulsionou muito. Inclusive, quando eu comecei a falar abertamente sobre isso, o quanto que isso impactou a vida de outras mulheres, né? Porque a gente desmistifica um pouco, né, o empreendedorismo, não é fácil, ao contrário, é cheio de desafios. A gente acaba trabalhando muitas vezes mais até, né? Porque você está o tempo inteiro pensando naquilo. Então, ao longo dessa minha trajetória, eu fiz muitas coisas que eu... Tenho recordações maravilhosas, um amor incrível por cada empresa que eu construí, mas o meu sonho realmente era fazer sapatos. Desde muito nova eu dizia que eu queria fazer sapatos. Então, após a maternidade, que quem é mãe talvez concorde comigo que é um momento que a gente reúne outras forças, né? Se conecta com uma mulher que talvez você não conhecesse antes. Eu tive a coragem de empreender no meu sonho. E também entendo hoje o motivo de ter adiado tanto isso. Porque empreender o seu sonho é uma baita de uma responsabilidade, né? E se não der certo? E claro que tudo bem se não der certo, porque a vida é assim. Mas, realmente, quando eu mudei para Floripa, né, passei por grandes transformações, eu fui atrás de fazer o que eu sempre quis, que era... fazer sapatos. E eu achei interessante, né, quando você fala assim, eu fiz as pazes com o fracasso, porque hoje, né, quem olha você, né, talvez não saiba e não conheça toda a história. E a gente ouvindo ali a Vivi antes, né, a Vivi falando, a gente tem que se orgulhar do que a gente construiu para chegar até aqui. E aí, quando você fala dos desafios, né, e até desses fracassos, eu aproveito para te perguntar, na tua expertise, né, todos esses anos, com todos esses negócios, qual é a maior dificuldade que você acha que a mulher enfrenta quando ela quer empreender? E aí, seja principalmente no ramo que os teus negócios sempre tiveram um quê de tecnologia também, né?
De uma inovação, De uma inovação, né? Exato. E eu trago muito isso, inclusive, na minha fala, porque quando a gente traz a palavra inovação, muitas vezes até as pessoas correm, né? Inovar é difícil, é caro. E não precisa ser, né? A inovação, ela pode ser simplesmente uma forma criativa de fazer alguma coisa que as pessoas já fazem, mas que isso vai mudar o teu processo no teu dia a dia, pode trazer uma economia para a tua empresa, pode economizar tempo, né, do teu colaborador ou do seu próprio tempo. Então, inovar pode ser simples no teu dia a dia, independente do tamanho do teu negócio também. Eu sou de uma geração, quando eu comecei a empreender, né, há 28 anos atrás, onde a mulher não estava ainda, né, assim, surfando a onda que a gente tem o prazer de surfar hoje, graças a mulheres desbravadoras que lá atrás tiveram coragem, né, de fazer diferente, de trazer uma nova perspectiva para a mulher, né, não só como empreendedora, mas como líder e como nas carreiras que as mulheres desejam ter. Então, eu acredito que a minha maior dificuldade ao longo desse processo foi o autoconhecimento para que eu pudesse acreditar e confiar em mim. E quando eu digo isso, olha, eu venho de uma família que sempre me apoiou. Eu sempre tive o apoio dos meus pais, né, para seguir o caminho mais difícil, de repente, dar não para um emprego onde eu teria, né, um salário e, enfim, teria uma estabilidade. E eu sempre tive esse apoio e mesmo assim, né, eu acho que a forma como a sociedade ainda conduz a mulher dentro desse papel de líder, né, de protagonista, que é como eu trago, eu falo que a mulher ela tem que assumir o protagonismo dela, seja na área que for, né, porque a mulher pode ser e deve ser protagonista mesmo que ela queira ser dona de casa, né, que isso é muito honrado. E fazer essa escolha e estar bem nesse papel é ser protagonista, né? Isso é você ser protagonista e honrar a tua história. Mas eu penso que nos momentos onde eu mais senti dificuldade, mais vulnerabilidade, era porque eu não acreditava em mim. Alguma coisa que acontecia fora, externamente, me deixava para baixo ou me fazia duvidar, né? Com expectativa de faturamento de $1 trilhão em 2025, a indústria da moda é o segmento com maiores resultados no e-commerce em B2C. No Brasil, o setor movimenta 229 bilhões de reais, sendo o maior em volume de quantidade de pedidos e representando aí 15% de tudo que é comprado na internet. E é justamente pelo poder de todo esse universo que muitas mulheres decidem transformar o amor pela moda em negócio. E apesar de todas as conquistas no mundo da moda, ainda é necessário seguir buscando por novas ideias para revolucionar não só o setor, como o varejo em geral. Testar conceitos, investir em novas habilidades e incentivar a colaboração. Esse pode ser um caminho de sucesso. E foi assim que surgiu o Inspira Moda para construir uma nova história no segmento. E a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio a Maristela Amorim, que vai contar um pouquinho para a gente sobre esse lindo projeto que conecta pessoas e marcas. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Nossa, a gente agradece também, agradeço muito a oportunidade também de falar sobre o projeto. Maristela, você é jornalista. Sim. E aí, pra gente começar aqui, eu queria entender como é que tu foi parar no mundo da moda. Foi uma coisa muito natural. A minha mãe sempre gostou muito de costurar. Eu tenho uma tia-avó que costurava muito bem também. Naquela época, ela tínhamos muitas revistas importadas e tal, e eu mergulhava naquela quantidade de informação, principalmente visual, aquilo me encantava muito. No jornalismo, quando eu me formei, fui trabalhar na época no Diário Catarinense, que tinha redação, né, jornal papel, enfim. E uma coisa que eu questionei, como o jornal ele era de Santa Catarina, ele trazia muita coisa do Rio Grande do Sul, inclusive o material de moda. E eu questionei por que a gente não faz uma coisa com mais personalidade local. E eu novinha, imagina, 20 anos. Eles aceitaram a minha, né, não sei se foi a ousadia, enfim. Toparam, eu comecei a fazer uma coluna de moda e comecei a mexer com esse segmento todo. Então, pioneira no jornalismo de moda em Santa Catarina, comecei a desbravar mesmo, a conhecer as marcas, a visitar a indústria, conhecer as pessoas que faziam alguma coisa. E naquela época, Santa Catarina sempre foi um polo, né? Mas não de moda, de confecção, da indústria, né? Tanto que a gente é o estado
que mais emprega dentro desse setor. Então, a partir do jornalismo de moda, eu fui conhecendo todo esse segmento. Não só a questão de vitrine, que quando a gente fala em moda, a gente pensa muito na vitrine, na roupa, no consumo. E não, moda tem muita história e, inclusive, movimenta muito a economia. E isso que a gente está falando de uma época que a gente não tinha internet assim tão bombando, né? Olhando como ferramenta de negócio, redes sociais. E para as próprias pesquisas também, né? Exatamente, né? Então, realmente você abriu aí um caminho, um espaço muito importante para o nosso estado em relação à moda e ao mercado do negócio que gira em torno da moda, né? E eu tenho muito orgulho disso mesmo, porque realmente não tinha isso. Tinha que buscar, o que se usava era telefone, né? Então as informações que se tinha era a partir daí, né? Da informação quando a gente ia buscar a pesquisa, inclusive para pesquisa era difícil porque nem tinham tantos livros de moda na época e a gente precisava de informação, então tinha que ir atrás, tinha que buscar a informação de moda. Conectar com as pessoas real, assim, né? Raiz, assim, uma conexão raiz. E aí, depois de toda essa... Imagina, né, essa bagagem de experiência que você tem aí nesse ramo e muito, né, dessa jornalista lá da ponta que ligava, né, que descobria histórias, surgiu anos depois o Inspira Moda, né, que a gente falou aqui no comecinho. Eu queria que tu explicasse como é que nasceu esse projeto. É um projeto muito interessante, inclusive a gente buscou também apoio do Sebrae para saber exatamente como proceder. Mas é um projeto muito interessante que surgiu da própria necessidade de marcas locais, marcas catarinenses, de se sentirem mais seguras, de se apoiarem, de terem um apoio. Então, a gente percebeu, por exemplo, que principalmente naquele período de pandemia, muitas mulheres acabaram tendo que ir para casa, muitas mulheres começaram a empreender nesse período também, e muitas marcas catarinenses surgiram, ou um pouco nesse pré-pandemia, ou muitas dentro do período da pandemia. E aquela coisa de surgir, de tentar em casa, tentar fazer alguma coisa para, enfim, para empreender mesmo, para pensar, né? Enfim. Muitas vezes até para sustentar mesmo, né? Para sustentar momento. Também, né? Algumas pessoas formadas em moda, a gente tem, sei lá, mais de 20 cursos de moda em Santa Catarina e isso também é muito importante, que é um segmento que se fortaleceu. A própria UDESC, que foi a primeira universidade de moda de Santa Catarina, ela veio justamente para profissionalizar o setor e hoje a gente não tem só uma indústria que produz, né, malharia, a gente tem uma indústria de moda realmente. E o próprio Inspira Moda Santa Catarina, ele veio justamente para mostrar que existe esse olhar para a moda, que existe essa produção de moda, que existe essa preocupação também em envolver toda a cadeia produtiva, porque não é só o fazer a roupa. Quem é que faz a roupa? Quem é que faz a pesquisa? Quem é que cria a modelagem? É um segmento que ele envolve muitos profissionais. Então, o Inspira Moda surgiu para isso e aí, aos pouquinhos, foram aparecendo as marcas. No lançamento, quando a gente fez um lançamento, que foi em abril de 2022, a gente imaginou que talvez tivesse umas 10 marcas para participar e, de repente, na verdade, assim, a gente pensou umas 5, 6 e, de repente, já tinha 10 e já tinha mais 5 na fila para esperar e, de repente, já eram mais 8 e depois a coisa foi crescendo de uma forma que realmente assustou a gente, né? Esse projeto eu faço junto com 2 sócias, que é a Mariane Fontana e a Emanuele Jacques. A Mariane Fontana tem uma marca, que é com o nome dela, uma marca de semi-joias e de joias, agora ela está trabalhando também. E a Emanuele Jacques é formada em moda pela UDESC e tem uma marca também que é bem a cara dela, que tem aquela coisa bem romântica, babados, fluidez, enfim, né? Então, as 3 conversando, a gente acabou lançando esse projeto e trazendo essas marcas para perto da gente. Por quê? As pessoas, assim como elas, estavam se sentindo sozinhas, outras marcas estavam na mesma situação. E, a partir daí, a gente começou a promover eventos de moda para mostrar a moda que elas produzem ou a moda que elas representam. Quem faz curadoria ou quem faz a própria produção. Então, o que elas representam? Elas fazem um produto que é de qualidade, um produto que é de uma produção pequena, que a gente chama de coleção cápsula. Inclusive, coleções cápsulas são aquelas também que elas se adequam a qualquer temporada, porque não são pensadas exatamente para o inverno ou para o verão. Elas vêm para uma coleção, são uma coleção que a estilista desenvolve para um determinado período e ela desenvolve aquela coleção, que são peças quase que exclusivas, porque a produção também é limitada. Não é uma produção em grande escala, é uma pequena escala. E o Inspira Moda percebeu tudo isso e trouxe essas pessoas e foi muito interessante, porque a aceitação foi enorme. E a gente percebeu que sim, as pessoas estavam
precisando, elas estavam querendo esse tipo de apoio para poder caminhar, olhar mais para frente e seguir mais adiante. Hoje vamos falar da Web Summit, maior conferência de tecnologia, inovação e empreendedorismo da Europa. O evento aconteceu há algumas semanas em Lisboa e o Sebrae organizou uma missão empresarial que reuniu um grupo de 250 empresas, totalizando aí 400 empresas na maior delegação brasileira em uma missão em Portugal. E claro que as mulheres do Sebrae delas estavam nessa comitiva e hoje estão aqui para contar para a gente como é que foi essa experiência. Então, aqui no estúdio da TV Inova SC, a gente recebe Marina Barbieri, Camila Nunes e Carla Cavalheiro. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Olha, a gente está curiosa para saber, né, como é que foi toda essa missão, como é que foi sair daqui e participar desse grande evento, mas também desbravar um pouco desse mundo, né, Marina? Eu começo com você, gestora do programa Sebrae Delas, justamente para a gente entender como é que foi acompanhar esse grupo de mulheres e dar aí um refresh em tudo que a gente vive, em tudo que se vê por lá. Então, Mari, primeiro que é a maior delegação brasileira que já participou de um evento desse porte, né? E segundo que de forma piloto, o Sebrae Delas realmente alavancou essas mulheres, apoiou para que elas estivessem lá presentes, consumindo. Então, a gente teve todo um olhar muito específico de gênero, né, nessa missão. Então, nós levamos 10 empreendedoras catarinenses. Eu pude acompanhar, tive o privilégio de acompanhá-las durante todo esse período de quase 10 dias em Portugal, em que a gente esteve no Web Summit também, mas a gente conseguiu fazer também uma programação paralela de muita experiência, porque o intuito de uma viagem internacional é muito mais do que o conteúdo, só você estar vivenciando uma nova cultura, um novo país, um povo completamente diferente, essas trocas, essas conexões, essa imersão de grupo também faz com que elas voltem com outro mindset. Então, o objetivo era esse, era realmente mudar a mentalidade dessas mulheres. E funcionou? Bastante. Empreender é um ato de vontade, mas, sobretudo, de planejamento. E esse é o tema de hoje. Aqui comigo no estúdio, a gente vai conversar agora com a Daiane Padovan, psicóloga, master coach e treinadora da maior escola de negócios da América Latina desde 2015. Daiane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom te receber. A gente foi ouvindo ao longo aí do programa, né, que planejamento é importante, como isso pode ser agregado aí na vida da mulher empreendedora. Mas eu queria começar contigo falando que dezembro é uma mistura de fim de ano com o fim do mundo. Faz sentido. Né? E aí eu queria entender como nessa época a gente consegue olhar para isso de fato e achar a forma mais assertiva de colocar um planejamento em prática. Olhando da tua perspectiva, claro, né, de ferramenta mesmo, né? Sim, olha só que interessante essa tua analogia. Eu acho que você entende bem o cérebro do ser humano, viu? Vai chegando dezembro, dá uma sensação maravilhosa. Uau, consegui finalizar o ano, mas será que eu atingi minhas metas? O que será que está por vir para o ano que vem? Então, é um diálogo interno muito conflitante. Né? Mas olha só, a gente fala de ferramentas e quando fala de planejamento vem várias ferramentas na nossa mente, né? Análise SWOT, 5W2H, vem ferramentas que é uma maravilha, mas qual que é o grande erro do ser humano? Qual? Ao invés de estar olhando para dentro de si, ele quer procurar fora uma resposta, me dá uma ferramenta, me dá uma técnica, ou seja, está buscando muito mais a questão cognitiva e racional do que o emocional. Então, para falar de planejamento, nós precisamos falar de autoconhecimento primeiro e neurociência, que é a ciência que estuda o nosso cérebro. Então, olha só, falar de planejamento, nosso cérebro é altamente planejável, nosso cérebro é altamente programável, ele ama planejar. Ama que você avise exatamente o que vai acontecer no seu mês de dezembro. O cérebro ama que você comunique para ele o que vai acontecer em janeiro, fevereiro, 2024, 2025. O cérebro ama informações. É como se fossem comandos que nós damos para ele. O nosso cérebro é extremamente obediente. Olha que informação preciosa, né? E neurociência é uma ciência nova. Muita gente não conhecia isso. Muita gente planejava o ano de 2024, o próximo ano que está por vir, colocando branco no Réveillon. Né? Vou planejar meu ano de 2024, que eu quero ter mais dinheiro, então vou colocar roupa amarela no ano novo. Não funciona assim, né? Então, acaba que para a gente, antes de pensar numa ferramenta, para sair desse diálogo interno conflitante, nós precisamos olhar para dentro de nós, né? E buscar entender o que minha empresa está colocando no mundo, para que eu estou colocando minha empresa no mundo, por que minha empresa existe, por que eu empreendi,
Quais são meus valores? Onde que eu estou hoje? Onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, é olhar para dentro de si e começar a se fazer alguns questionamentos. Então, imagine o nosso cérebro que é programável, não tendo um planejamento. A tendência do nosso cérebro, que ama economizar energia, é buscar informações nas experiências anteriores. Sucessão familiar. Nós vamos conhecer histórias de empreendedoras que levaram os negócios familiares adiante. São muitos os desafios, mas também é possível manter os valores entre gerações empreendedoras. E quem está aqui no estúdio com a gente é a advogada Jéssica Chieli Silva. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Mariana. A Jéssica vai compartilhar com a gente essa trajetória profissional que envolve competências, habilidades, mas também emoções e sentimentos, porque a gente está falando de família, né, Jéssica? Com certeza, muita emoção. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Como é que foi a tua chegada, a tua entrada aí nesse universo da empresa familiar? Bom, eu sou de uma família grande, mas no meu âmbito familiar pequena, porque somos 3, meu pai e minha mãe, sou filha única. Então, como filha única, sempre participei muito da rotina familiar. Meu pai sempre trabalhou com vendas. Minha mãe veio da área bancária, depois foi trabalhar com ele também. Então, nessa dinâmica de criança, adolescente, jovem, vida adulta, eu sempre transitei na área dele, participei de eventos com ele, feiras, visitava clientes. Então, sempre foi algo familiar para mim, um âmbito confortável. Mas parti depois para a advocacia, né, fazendo direito, e hoje exerço a advocacia. Existia algum momento, alguma pressão para que você seguisse esse caminho, para que você seguisse os caminhos, né, os passos do seu pai? Ou não? Foi tudo muito leve, assim, né? Você escolheu aí a advocacia, que não é exatamente a área de atuação, mas não impediu que você depois, né, entrasse atuando aí na empresa, né? Sim, sempre foi muito leve e confortável. Eles sempre me deixaram cientes do que faziam, como faziam. Eu participava dessa rotina, mas sempre tive a opção de seguir o que eu melhor me identificasse ou desejasse. Meus pais sempre falaram que aquilo que a gente faz com amor, com vontade, com dedicação, pode ser qualquer profissão, qualquer área, que a gente vai conseguir evoluir e ser feliz, né? E antes de entrar de fato, assim, na empresa familiar, a Jéssica estava comentando aqui antes, né, da entrevista, que esse ano foi o ano da conversa, né? Da conversa que o pai teve. Como é que foi isso? Porque quando a gente fala de sucessão familiar, e logo depois a gente vai conversar também com uma especialista para trazer, assim, exatamente os passos, né, que a gente precisa ter para fazer uma sucessão familiar com êxito, vocês estão nessa fase justamente de conversa e planejamento. Como é que foi essa conversa? Sim, meu pai já tem 40 anos de experiência na área e chegou na fase em que ele gosta de já tirar também um período de descanso e percebeu que tem que ir diminuindo um pouco o ritmo. Ao mesmo tempo, ele é muito responsável com o que ele construiu. Então, ele viu em mim uma oportunidade de ofertar que eu tivesse uma visão mais responsável na empresa, com responsabilidades tomadas, né? E que essa empresa saísse também da pessoa dele, porque a referência hoje é muito ele. E para que a empresa possa crescer cada vez mais, precisa também que as pessoas participem sem depender dele, né? Então, foi uma conversa franca, ele conversou sobre o desejo dele de continuidade da empresa e se eu estava apta a também participar. Isso porque a transição sempre foi fluida, eu fui me envolvendo juridicamente e operacionalmente pela formação na empresa dele, auxiliando nesses papéis, revisando contratos com indústrias, né, participando de negócios com os clientes. Então, essa parte burocrática sempre ficou comigo. E aí ele viu que eu precisava entrar cada vez mais na empresa. E antes disso, antes dessa conversa, ainda teve uma experiência, né? Assim, você fez a faculdade, fez algumas atuações, aí até mesmo dentro, né, da própria área do direito, e inclusive teve uma experiência fora do Brasil, assim. Tudo isso hoje você consegue enxergar como uma bagagem que vai te ajudar aí nesse novo caminho? Sem dúvidas. Eu sempre fui muito multidisciplinar, gostei muito de olhar para as esferas que me atraíam e buscar conhecimento, sempre fui muito curiosa. E essa área internacional, tanto que eu busquei a qualificação na língua inglesa, fiz no Canadá a formação voltada para negócios, para justamente trazer essa visão, como funcionava lá o mercado, o que eu podia trazer de elementos para cá, para aplicar na minha própria carreira e, consequentemente, na empresa da minha família. A internet, gente, é um espaço bastante democrático, né? E isso é maravilhoso, porque tem
campo para diferentes habilidades e espaço para diferentes mercados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai conversar agora com a Cassiana Mendes, que conseguiu fazer isso, fazer da internet um solo fértil para o próprio negócio. Obrigada pela tua presença aqui com a gente hoje, Cassiana. Obrigada. A Cassiana, ela criou a Ritualiza, que é a primeira plataforma brasileira de cuidados personalizados com a pele. E aí eu começo te perguntando, Cassiana, que você pegou um espaço totalmente democrático, que é a internet, para fazer algo totalmente personalizado. Conta pra gente como é que funciona a Ritualiza. Exato. A gente entende que a diversidade, a nossa diversidade, não é compreendida pelos produtos de prateleira, né? Então, a gente precisa de algo específico. O mercado hoje de cosméticos, ele é imenso, né? Mas ele é muito voltado ao produto e não ao consumidor. E a gente tem essa necessidade, né, de ser compreendido, de conseguir algo que atenda às nossas expectativas. Então, a Ritualiza veio justamente para trazer essa personalização para o campo dos cosméticos, né? Então, ela já existe em outras áreas, é uma tendência mundial. E a gente quis trazer isso justamente para entender qual que é o seu objetivo, o que, que você quer, o que, que você quer de tratamento para sua pele, o que, que você gosta, né? E a gente convida, então, as clientes para fazer essa cocriação dos cosméticos através de um quiz da pele, né? Que legal. E assim, a Cassiana estava contando aqui um pouquinho antes, que tem muito a ver com a tua história, com a tua trajetória, né? Você é farmacêutica de formação? Isso. E aí, como é que foi chegar nesse lugar de falar, gente, eu quero abrir um negócio, quero sanar esse problema do mundo e meu? Como é que foi isso? Pronto. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Então, eu tive algumas vivências no exterior. Então, eu fui consumidora de produtos personalizados quando eu morei nos Estados Unidos. Na França, eu vi muito essa tendência também durante o meu doutorado. E eu voltei para o Brasil e o Sebrae, o Caderno de Inovação, trazia essa inovação, né, há muito tempo. E eu pensei, tá, daqui a pouco vai surgir um negócio que eu quero usar no Brasil também. E não surgia. Então, a gente tem uma outra empresa que é de cosméticos para cabelo, né, a linha capilar, e não tinha nada para pele. Então, eu tenho esse conhecimento, consigo ler ali no rótulo, mas mesmo assim, apesar da minha formação, não quer dizer que eu não tivesse mais desperdício de produto do que resultado. E aí, foi no meio da pandemia, né, quando as ideias estão ali borbulhando, eu trabalhei com desenvolvimento de cosméticos, né, ainda trabalho, para outras empresas. E eu via que não era bem isso que eu queria criar. Precisava fazer a personalização para conseguir entender as demandas específicas de cada pele. E aí foi então que surgiu a ideia da Ritualiza. Eu me inscrevi no programa de pré-incubação e a gente criou esse projeto lindo, então, para fazer a personalização, entendendo cada necessidade e objetivo de cada consumidor. Que legal. E aí a gente pode dizer que a base da tua empresa, do teu negócio, está na tecnologia, digamos. Vocês vendem exclusivamente pela internet, a matéria-prima tem uma tecnologia, tudo isso acontece nessa rede. Como é que é hoje a tecnologia? Porque a gente está falando de um mercado de cosmético. Parece um pouco distante, mas totalmente interligado, né? Totalmente interligado, né? A gente se considera até uma beauty tech, né? Porque a gente usa essa análise de dados, tá? Específico e aplicado sobre o consumidor para fazer essa personalização. Então, a gente tem, sim, a tecnologia dos cosméticos, né? Tem a nanotecnologia dos ativos específicos que a gente faz cosméticos de alta performance e personalizados, né? Então, a gente tem todo esse cuidado da análise de dados. Depois que o cliente usa, a gente coleta feedback, vê como é que está o acompanhamento. Porque às vezes muda a estação, muda a pele, né? Ou se a pessoa vira gestante. A gente tem todos esses cuidados de acompanhamento. E isso tudo são os dados, né, que a gente vai analisar para conseguir fazer a melhor personalização para aquela pele daquele momento, né? É muito legal você falar de dados, né? Porque a gente vê que hoje em dia, você vem no mundo acadêmico onde dados são muito importantes, né? Mas também no mundo empresarial, né? Essa palavrinha, ela é importantíssima para o desenvolvimento dos negócios hoje em dia, gente. Dados. E aí você estava falando, né, que vocês avaliam isso, não só o dado da pele da pessoa, do momento de vida dela, né? Fiquei pensando, uma mulher entra numa menopausa, já muda um pouquinho a sua pele, Exato. Uma gestante, né? Mas também vocês têm esse uso dos dados na própria plataforma do teu negócio, né? Como é que funciona? Eu vi que falava alguma coisa sobre o próprio feedback do consumidor. Como é que vocês utilizam essa tecnologia de dados? O quiz da pele é onde a gente conversa com o nosso consumidor, né? Então, a gente pergunta para ele todas as suas características, o que ele gosta, o que ele acha que precisa melhorar, qual que é o objetivo, né? Então, são todos esses dados específicos da pele e do comportamento também. Porque se a pessoa tem uma rotina que ela, né,
Dorme pouco, consome pouca água, enfim, a pele é um reflexo nosso geral, né? Ela nos entrega. Então, a gente precisa entender especificamente como que a pessoa está naquele momento e depois como que ela se comportou, então, com o uso dos cosméticos, se usou direitinho, enfim, né? E aí, para entender como que a gente vai adaptar essa formulação, que depois a gente envia no formato de refil para casa da cliente, né? Então, a gente tem todo esse acompanhamento, assim, bem próximo. E também tem todo o cuidado do impacto ambiental. Isso. Como é que funciona isso, Cassiana, hoje em dia? Porque é um outro ponto muito importante hoje em dia, né? A gente fala aí, tá ouvindo falar muito sobre ESG, sobre esse impacto. O cliente também quer saber como a empresa está se comportando nesse sentido, né? Exato. A gente fala muito da personalização porque eu entendo que o impacto ambiental ele já tem que ser uma coisa, não pode ser mais um diferencial, já tem que ser o básico de cada empresa, assim, né? Então, a Ritualiza faz cosméticos naturais, de alta performance, usando, né, a tecnologia. As fórmulas são biodegradáveis, as embalagens são de vidro, que tem um menor impacto ambiental, e a gente fornece os refis para preencher nessas embalagens de vidro, então, né? Que também tem um menor impacto aí, tanto de emissão de carbono, né, nos envios, que as embalagens são mais leves. O refil é de alumínio, então é um material mais reciclado, né? Pra gente é super importante, fundamental. Uma luta diária, né? Porque não é fácil a gente achar embalagens de vidro que são sustentáveis. E aí dificulta um pouco o transporte, né? Pode quebrar. Aí a gente tem um extrusado de milho, que é tipo um chipzinho que vai dentro da caixa para não usar isopor, não usar nada de plástico, né? Nesse processo todo, assim, para ser sustentável de um todo, né? Todo para a pessoa como para o meio ambiente. Você já tinha trabalhado, tinha tido uma empresa? Como é que é a tua vida profissional, assim, nesse olhar, assim, de negócios, antes da Ritualiza? Não, e nunca pensei. Nunca pensei, de verdade. Mas a própria vida acadêmica, ela te prepara muito para muitos projetos, assim, né? Então, eu sempre participei de muitos projetos, comandei alguns projetos. Então, para mim, foi bem natural, assim. Foi bem da parte técnica que surgiu. Não foi fácil, né? Não é fácil empreender, é uma luta diária, um conhecimento diário. Mas eu me sinto muito realizada hoje de poder ter, assim, levar essa ideia que eu acredito, né, e que funciona para mais pessoas, assim. Então, para mim é fantástico. A gente hoje está falando aqui de redes sociais, né? A gente está falando um pouco de marketing digital, vamos falar ainda ao longo do programa. E como é que foi essa escolha de você vender, né, totalmente online, assim? Foi um modelo de negócio pensado? Como é que foi quando a gente traz esse tema do teu negócio? A gente fala em diversidade, fala em atingir várias pessoas. Eu não queria restringir a um local físico, né? Eu já mesmo, adoro viajar, não gosto de ficar muito num lugar só. Então, para mim era muito importante essa questão da gente poder divulgar isso para mais pessoas, levar isso para mais pessoas. E aí o digital, ele vem, né, forte, né? A gente não tem nem como evitar, assim, né? Então, hoje a venda é só pelo site, a gente entrega para o Brasil todo, assim, e é muito importante para a gente essa comunicação pelas redes sociais, que é onde a gente consegue, né, chegar nessas pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então, é fantástico, assim, né? Conhecimento é poder. E a gente quer que você termine esse programa sabendo mais sobre saúde financeira e, principalmente, como tomar a frente para resolver tudo isso. A gente recebe aqui no estúdio a Karen Schaefer, especialista em investimentos e finanças pessoais e mentora de muitas empresárias. São muitos e muitos anos dando dicas de como economizar, poupar e investir para construir uma independência financeira. Karen, assunto mais do que necessário para as mulheres, né? Seja bem-vinda. Obrigada. É primordial. Toda mulher, ela precisa olhar o dinheiro, cuidar dele e fazer ele multiplicar. Karen, vamos começar com uma palavrinha que, às vezes, eu acho que as pessoas ficam um pouco, assim, olhando de nariz torto, assim, como assim? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as crenças. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de crenças, a gente entende o nosso comportamento. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Então, as crenças, elas são programações mentais que foram instaladas dentro do nosso inconsciente. Então, tudo começou lá na infância, a maneira que a gente entendia como é que o dinheiro entrou na nossa vida. Então, de 1 a 7 anos, a gente não tem filtro, entra tudo. E daí, depois, a gente começa a ter o nosso contato com o dinheiro. Então, é muito inconsciente. 95% dos nossos comportamentos com dinheiro são inconscientes. Então, a gente precisa entender o que é essa crença, que é uma verdade absoluta, que a gente acredita que é dessa forma. A hora que a gente quebra ela, reprograma de outra forma, a gente consegue se libertar e chegar na tão sonhada independência financeira.
Quando a gente fala de crenças, né, desses padrões comportamentais, a gente está falando de uma coisa que aconteceu na infância e ela, de fato, pode afetar a vida de uma mulher que está empreendendo aos 40 anos. Estou trazendo esse link porque, às vezes, a pessoa empreende porque quer fazer diferente, mas aí está com aquele padrão comportamental ainda inconsciente e acaba não dando certo. Sim, muitas pessoas, muitas mulheres que eu atendo, elas têm a crença que não são boas com dinheiro e finanças. Então, se ela se acha que não é boa com finanças e com dinheiro, o que acontece? Já bloqueia. Ou às vezes que o dinheiro traz muita responsabilidade, então acaba não tendo responsabilidade para não ter que lidar com essa dor. Então é muito importante a gente entender quais são as nossas crenças financeiras e ter coragem de olhar e fazer diferente. Para a gente aprender, identificar, isso começa com o autoconhecimento. Estou pegando aqui o início, né? Como que a gente começa, então, mudando, né, essa rodada aí de pensamentos? Mas é isso, assim, uma mentoria, fazer um processo de autoconhecimento, porque daí vai impactar, de fato, na minha saúde financeira. Sim, com certeza. O primeiro passo, antes da gente começar a falar da parte técnica de finanças, a gente precisa mexer na mente, na nossa mentalidade. Então, a gente precisa pensar como uma pessoa bem-sucedida em finanças. Lendo um livro, buscando ajuda de um especialista que tu vai ter um atalho, né, para chegar logo nessa transformação, fazer cursos, né? Então, o autoconhecimento é fundamental para te assumir a responsabilidade da tua vida financeira, porque você é o único responsável por ela. Sim. Karen, você trabalha, né, muitos anos com mentorias, com empresárias, muitos anos na área do mercado financeiro, de investimentos. Como é que é para ti, assim, enxergar a potência feminina? Eu sei que você comanda aí um projeto Leoas, queria que você contasse um pouquinho como é que é esse projeto e contasse também como é que é essa construção da tua carreira, olhando para as mulheres, né? Essa força que existe nas mulheres e que elas precisam descobrir, né? Sim. Eu vim de uma família desorganizada financeiramente e eu queria fazer diferente. Então, eu fui buscar conhecimento e fiz completamente o oposto da minha família. Então, fui estudar, trabalhei em banco muito tempo, 15 anos, trabalhei em gestora, em corretora. E depois fui ter minhas filhas e eu vi que com autoconhecimento, fui estudar psicologia, vi que eu tinha um poder muito grande dentro de mim, todas as mulheres têm. Elas são boas em tudo que elas fazem. Né? Se elas vão comprar uma roupa, elas pesquisam. Se elas vão comprar um apartamento, elas, né, pesquisam também. E finanças é a mesma coisa. A hora que elas entenderem como é que funciona o mercado financeiro, como é que é a educação financeira, elas também começam a fazer diferente. Então, é fundamental elas abrirem, né, terem um bom relacionamento com o dinheiro, porque muitas mulheres terceirizam, porque elas têm medo, elas têm insegurança. Então, a hora que elas pegarem a rédea da vida financeira, ver que elas são tão boas em relação às finanças dela, daí tudo muda. Então, diante de todas essas mulheres que eu atendi, que foram mais de 1000 mulheres, eu criei uma comunidade que é o Comunidade das Leoas, porque a leoa ela é estratégica e ela é corajosa. Então, quando as mulheres se juntam, a ambiência cria essa egrégora e todas conseguem, juntas, lidar com as dificuldades, porque investir dá medo. Muitas pessoas têm medo de investir e o investimento é o único caminho que te leva à multiplicação do teu dinheiro e à prosperidade. A gente não consegue prosperar se a gente não multiplicar o nosso dinheiro, as nossas finanças, nosso patrimônio. Você falou uma palavra, né? Medo. E aí eu fiquei pensando que tem muita gente que tem medo de investir, tem muita gente que tem medo de se endividar. E quando a gente traz para o cenário do empreendedorismo feminino, endividamento é uma sombra, né? Que fica ali perseguindo, as pessoas têm esse medo. E aí eu queria te perguntar em relação a esse nicho das empreendedoras, né? Que é também aqui o nosso público maior. Como é que se pode começar uma organização financeira, né? Tanto para quem já está há muito tempo num negócio, como quem está pensando em abrir um negócio ou o comecinho dessa estrada. Como de fato é possível se organizar para prosperar e aí de fato encontrar, né, essa saúde financeira, essa prosperidade mesmo nesse campo, né? Então, quando a gente vai abrir um negócio, a gente precisa ter um plano. Muitas pessoas, elas abrem negócio e não organizam esse plano. Então, se a gente vai empreender é uma forma de multiplicar o dinheiro, é um investimento. Né? A gente pega um dinheiro X e trabalha ele provavelmente vai duplicar ou triplicar. Tá? Então, o primeiro passo é ter um plano de ação, saber, né, quanto que tu vai gastar, quanto que tu vai despender, fazer um fluxo de caixa desse empreendimento.
e daí começar a fazer toda a parte de alocação desse dinheiro e também no meio do caminho se vê que é algo que não vai prosperar, também volta e muda a rota. Redirecionar. E muda a rota. Então, é muito importante ter esse autoconhecimento, buscar a ajuda do Sebrae. O Sebrae tem todo, né, um especialista nesse processo. Suporte. Então, um suporte. Então, precisa ter esse suporte para conseguir fazer a coisa com sustentabilidade. Então, toda mulher empreendedora, ela precisa, né, olhar para isso com muito carinho, com cuidado, porque é o dinheiro dela, é o futuro dela, é a prosperidade que vai vir através do negócio que ela está colocando toda a energia. Há anos, o lema do Sebrae é levar informação, educação e capacitação, seja de forma presencial em diversos recantos do nosso estado, através dos consultores, seja de forma online e gratuita para o acesso de todos. E nós vamos seguir nessa estrada. Já estamos pensando nos conteúdos de 2024. Vai ser um ano incrível. A gente vai crescer ainda mais e a gente se vê no ano que vem. Beijo, tchau!